palavra diz, ó Pai, que devemos ser conforme a medida que o Senhor Deus quer nos ensinar a caminharmos diante do Senhor. Deus, por isso te pedimos, ó Pai, ajuda, porque por nós mesmos, ó Deus, não sabemos, ó Pai, como falar, nem mesmo, ó Deus, como interpretar a Tua palavra. Mas o Senhor nos traz, ó Pai, a revelação, ó Pai, no momento e na hora certa sobre as nossas vidas. E por isso, ó Pai, te pedimos para fazer presente, ó Pai, sobre esse ambiente, sobre essa sala, ó Pai, sobre a leitura dessa palavra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. 3 amém pra ficar bem. Um pra mim e um pra ele. Ih! Pega essa visão já, hein? 26, né? 26. Beleza. Eu que eu leio? Pô, tava de férias? Mas da palavra não tava não, hein? Te dei férias de Cristo também não. E o tabernáculo. Só com ele. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados. Todas as cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, e outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na júntara. Assim também farás na ponta da extremidade de outra cortina, na segunda júntara. 50 lançadas fará uma cortina, e outras 50 lançadas farás na extremidade de uma cortina, que está na segunda júntara. As lançadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas, e farás o comprimento de uma cortina. Será de 30 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados. Essas 11 cortinas serão de uma medida, e ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás 50 lançadas da borda de uma cortina na extremidade, na junta, e outras 50 lançadas na borda de outra cortina, na segunda junta. Farás também 50 colchetes de cobre, meterás o colchete nas lançadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade de uma cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um covado de um lado e o outro covado de outro, que sobejará o comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro tinta de vermelho, e outra coberta de pele de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Farás também a tábua para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será de 1 covado e meio. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e as 2 bases debaixo de outra tábua para que as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de pratas, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E o outro lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos tabernáculos de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de pratas, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua
e as 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas, para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e fará de ouro as suas argolas para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás tabernáculos conforme o modelo que foi lhe mostrado no monte. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de pratas, seus colchetes serão de ouros. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordado. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e farás a fundição 5 bases de obra. Vamos continuar, né? Vamos lá. 27. O altar dos holocaustos. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas, dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul será 45 metros de comprimento e as cortinas externas de linho fino traçado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de pratas nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, e 20 colunas e 20 bases de bronze com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E há cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento e de linho fino traçado de fio de tecidos azul roxo e vermelho obra de dobrador, não sei o que é isso, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino traçados
de 2 metros e 25 centímetros de altura nas bases de bronze. Todos esses utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. O óleo do candelabro. Ordene os israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Aleluia. Parar por aqui? Acho que tá bom aí, porque Tá bom, aí né? já entra outra coisa agora. Sim, sim. Mas se você quiser continuar, como você tá pra frente, você pode Eu fiz ficar. uma pergunta, meu. Esse cara É porque, na verdade, aqui vai ficar mais pro tabernáculo e depois aqui vai ser mais pro sacerdote, né? O 28. Já o final aqui já pega um pouco do sacerdote, né? Que nem a questão do azeite aí. Mas vamos lá, então. Posso começar, Roger, então? Filha, deixa Deus te usar. Amém. Como a gente já estava lendo, né, desde o 25, já Deus fez as primeiras instruções dos utensílios que iriam para dentro do templo. Instruções do tabernáculo, né? Isso, ele dá os utensílios dos utensílios, da criação da arca, do castiçal, da pia, da mesa, onde é que seria colocado os pães, a preparação dos pães e tudo mais. Só que agora Deus dá a ordenança, as medidas, a criação do tabernáculo mesmo. Isso. E no 28, ele vai dar agora a condução do sacerdote, aquele que vai entrar dentro do tabernáculo. Então a gente vê que Deus aqui... Essa daqui é a parte agora de dentro. Na verdade, o tabernáculo já começa no 25, né? Vai falar Não, também. 26 e 27 está falando do tabernáculo O mesmo. 25 é os itens É os ali itens que que vão estão pra dentro do que vão tabernáculo. ficar dentro. Essa 26 e Que 27 vai é a construção Do tabernáculo externa mesmo, ali, né? como se fosse a casa, o templo. Começa a falar. Aquelas madeiras. Isso. Mas aí tudo é o tabernáculo, amém. Sim, Isso. tudo é o tabernáculo, mas Deus faz essa separação, porque entendi. separando já está confundindo o Tá, nome. ó. Não. O Não, é tabernáculo. que- Não, eu tenho. Tabernáculo. Fazer uma Mas o recapitulação. tabernáculo é tabernáculo. Sim, tudo faz parte do tabernáculo, Amém. mas não é o tabernáculo. Não, na Bíblia é o tabernáculo. Entendeu? Mas tudo faz parte dele. Sim. E Santinho entendeu. Esse cara quer. o que chama atenção aqui pra mim, sabe, é que Deus ele dá algumas ordenanças da criação das medidas, das situações, né? De como é que vai ser o templo, a imagem e, sabe, assim, pra gente quando lê isso aqui, sem ter uma imagem, sem ter uma figura, às vezes fica um pouco... O seu tem uma figura. O meu tem uma Aham. figura aqui, mais ou menos, né? Pra gente entender como é que seria. A gente não tem tanto um pouco da noção de como é que é. Mas aí que fica o mistério da coisa, né? Imagina a cabeça de Moisés, né, cara? O cara... Deus, por isso que a palavra de Deus fala que conforme te mostrei no monte. Entendeu? Então, tipo assim, Deus dá as ordenanças por escrito, dá as medidas, tem a fala nessa situação. Mas, cara, como é que grava esse monte de informação de uma vez só? Entendeu? E isso mostra como é que Moisés era cuidadoso diante do propósito de Deus, era um homem centrado diante do objetivo de Deus. Ele recebe todas essas ordenanças, ele guarda elas no seu coração, prepara tudo e ali Deus vai lá, vai passar para o povo e o povo vai fazer e vai construir diante de uma ordenança de Deus. E o que é interessante, tipo assim, depois a gente vai falar do sacerdote, mas não sei se vocês sabem, né, mas só o sumo sacerdote poderia entrar dentro do templo. E até mesmo depois, com o passar do tempo, nesse primeiro período só o sumo sacerdote podia entrar, mas depois com o passar do tempo, na época de Davi, na época de Samuel, aí tipo assim, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas o templo ainda podia entrar ali até certas áreas, o átrio, o lugar santo, podia entrar ainda alguns outros homens, mas as mulheres ainda não podiam entrar no templo. As mulheres só assim, podiam ficar lá de fora. Pode Pode ir.
São duas cortinas, né, na verdade. Sim, Um lugar onde que ficava a presença de Deus, Onde vai a aliança. que aí esse local, a pessoa que não tinha pecado, ela era fulminada, morria ali, tanto que as pessoas puxavam com corda e tudo Tadinho. mais. Sim. São dois lugares, uma da habitação do Santíssimo, né, de Deus, e a outra lugar que eles podiam fazer as Lugar coisas e santo, tudo onde mais. faz o sacrifício, onde vai ter os pães, vai ter a água, a pia para aspersão. E assim, lendo esses dois capítulos, a primeira coisa que eu marquei aqui foi 33, né? Pendurás o véu, e aí a gente já lembra assim do véu do tabernáculo, né? A gente não tem como não ler isso daqui e não lembrar que o véu foi rasgado. Associar a Cristo, né? Porque isso daqui as pessoas iam em encontro à presença de Deus, vamos colocar assim. E hoje a gente tem total livre acesso. A gente, por exemplo, nós estamos aqui estudando e a gente já tem um acesso, o véu já foi rasgado, nós não precisamos, sabe, fazer um sacrifício, porque no outro vai falar sobre o holocausto, né? Sem O sacrifício 27, não podia entrar. exatamente. Então as pessoas tinham que sacrificar para se purificar do pecado, Sim. para ter, porque se tivesse ainda perturbado, poderia ser ainda fulminado, entendeu? Então assim, e hoje a gente temos esse acesso assim, às vezes palpável, sabe? A presença de Deus às vezes chega num ambiente, chega a ser tão forte, que às vezes você consegue, sabe, sentir um abraço do Espírito Santo, sabe, sempre bem nítido mesmo, assim, bem, os ouvidos bem, como é que eu posso falar, aguçados, né? Aguçado para ouvir Deus falar no seu ouvido: ó, meu filho, é assim que eu quero de você, ó, esse ano de 2022 eu quero que você 23 se dedique mais na minha presença, eu quero que você esqueça tudo, sabe, largue tudo. E aí quando a gente lê, às vezes acha assim, poxa, 26 vai falar só sobre um tabernáculo, que medidas. E aí, nos mínimos detalhes da Bíblia, a gente consegue mensurar. Cara, no Antigo Testamento, ele já demonstrava assim, o cuidado dele com a presença dele. As pessoas hoje tendem a falar de Deus, às vezes, por bobeira, por qualquer coisa, sabe? Levar o nome dele em vão e não ter esse zelo que ele sempre demonstrou. Sempre demonstrou. Porque às vezes as pessoas confundem quando falam que ele é o nosso Pai, porque ele é de direito, ele é o Pai nosso que estais no céu. Então ele é o Pai nosso. Só que as pessoas confundem achando que é um pai que não merece respeito. Pelo contrário, ele demonstrou maior respeito. Ele deu o seu único filho por amor a mim e a você, e para que pudéssemos ter esse acesso, sabe? Porque ele viu o amor de Deus. Exatamente. Assim, então se assim, ele me ama, ele vai me perdoar. Esses dois capítulos, assim, achando que não é nada, eu acho que assim, a Bíblia, eu e a Letícia voltamos, né? Agora nós voltamos a tentar ler. Cara, férias é muito bom, velho, porque aí você consegue ter fazer o seu devocional em família. Caraca, mano. Você parar, às vezes conversar, às vezes o dia tá corrido, mas Bom assim, demais, né? cara, é maravilhoso. É bom demais. Tanto que ela mandou aqui pra mim, amor, o devocional de hoje. Eu falei, eu até falei com o telefone, eu falei, amor, de ontem, porque ontem meus pais foram lá em casa e depois nós fomos pra igreja, né? Um pouco mais cedo, só que aí não deu pra fazer o de ontem. Só que assim, nós estamos certinho pra não falhar, então assim, nós temos que fazer o de hoje, de ontem e o de hoje. Que aí nós estamos lendo quatro partes de livro, por exemplo, 4 para livros tentar distintos. ir mais rápido, entendeu? Para ver se consegue, às vezes, ler 2 vezes no ano a Bíblia. Então, assim, cara, Faz toda a diferença, é um né? tempo preciosíssimo, velho. Muito bom. E aí, assim, tem uma parte que fala em, acho que é Hebreus, até deixei aqui, ó, que vai falar justamente sobre posso ler? Pode, só fala pra nós que a gente marcar Hebreus também. 10.
Que aí aqui vai falar sobre Jesus ser o sacrifício vivo, né? Acho que eu não preciso assim nem... Só vou começar para que a gente possa ter uma... Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício é oferta, não quiseste mais corpo, me preparaste, holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Então diz, eis aqui, venho no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Aí mais para frente vai falar 15. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, eis é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Porque as pessoas tinham aquela coisa de pecar, vou lá só sacrificar e que nem um acabou. Podcast que o André tava falando aqui, no que é para ser literal, os caras não é literal, e no que precisa ser literal, os caras estavam sendo literais nessa situação. Porque o apóstolo Paulo vai dizer também, né, que era impossível que a lei, no que era impossível que a lei nos trouxessem a justificação e a salvação, por isso veio ser manifesto Cristo, porque aonde a lei era falha, Cristo veio fazer pecado por cada um de nós para nos trazer justificados e aceitos diante de Deus. Entendeu? Então, como o Roger falou, cara, nessa situação, o templo, os utensílios, o sacerdote, só aponta para Cristo, cara. Só aponta para Cristo. Deus, ele pega e mostra a imagem de um tabernáculo que há no céu, mostra para o homem na terra. É isso aí. Pô, se você pegar quando Jesus ele vem e se apresenta já glorificado para João, o castiçal tá lá. Quando João tá lá em Apocalipse, ele, eis que via a arca da aliança de Deus no céu. Olha, ele viu tudo aquilo que esses homens tiveram o privilégio de ver aqui em terra, ter a presença em terra, e que não deram o devido respeito ou a devida admiração. João, ele viu lá na frente. Então, porque às vezes certas coisas só vai ter importância nas nossas vidas quando a gente perder. Mas o que Cristo veio para fazer, e ele veio em terra para nos mostrar que, cara, a tradição nos mata, a religiosidade te mata, o fazer para o homem e mostrar para o homem te mata, e isso vai te matando aos poucos, você achando que você está sendo salvo porque você está dentro de uma igreja, porque você está caminhando dentro de uma presença. Cara, essa semana passada agora, né, eu parei para pensar em algo do tipo, cara, Satanás, ele é tão inteligente, cara, que ele, às vezes, ele traz na cabeça falsas doutrinas, aonde a pessoa acredita que está dentro da igreja, está fazendo a obra, que está no caminho, mas na verdade o cara está preso nas garras de Satanás, cara. E isso é triste, velho, isso é triste. Eu estava pesquisando sobre a igreja adventista, né, semana agora, e me chamou muita atenção, porque, cara, eles crescem bastante, a igreja adventista. E ela é bem mais conhecida pela questão do sábado, né, de santificar o sábado, nessa situação. O santificar o sábado, às vezes, isso não... irrelevante, entendeu? Essa questão, se vai santificar ou não. O importante é o nosso coração diante de Deus, mas o
o que mata às vezes é a idolatria a uma pessoa, entendeu? Que muitas vezes reverenciam muito o Ellen White lá na situação, e isso que atrapalha muito a nossa fé. E o que me chama a atenção é que, tipo assim, essa religião nasce, cara, diante, não sei se vocês já ouviram falar do 1801 quebradinho, vai falar do dia do arrebatamento, né? O cara faz as contas lá e fala que vai ser tal dia, e não acontece, ele recalcula de novo, fala, não, vai ser tal dia, e também não acontece. Aí um outro camarada vai lá e faz uns outros cálculos, e fala, não, vai ser tal dia agora, 22 de outubro de 1842. Aí de novo não acontece. Aí o dia que para eles era para ser o dia de maior alegria é conhecido como o dia da decepção. E diante disso vai crescendo, vai disseminando essa questão da igreja adventista e tudo mais. Mas eu vejo que, tipo assim, um camarada que botou na cabeça dele, bitolou algo e acreditou. E foi focado naquilo ali. Mas o primeiro que fala as duas primeiras situações, ele primeiro, depois na segunda, ele fala, de fato, eu estou errado e vida que segue, vamos viver esperando a Deus chegar e acabou. E assim que tem que ser às vezes a nossa vida, diante de uma religiosidade tão grande, ou um conceito de ser visto pelos homens, cara, isso atrapalha demais. E no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote, era ele e Deus. Deus sempre quis isso. Hebreus também vai dizer que Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, nós temos essa oportunidade de estarmos sempre com Ele. Cara, isso aqui nada mais é mostrar a importância de se relacionar com Ele. Cara, esse texto que o Roger leu é muito forte, cara. É muito lindo, porque você vê que Deus, ele tem um verso aí agora que eu não marquei. Mas vai falar assim, no momento que estiver de fato a remissão dos pecados, o sangue dos bodes, dos bois, não tem poder nenhum para arrancar pecado, mas no momento que você arrancar isso de fato, tiver a remissão de fato, você vai estar diante dele, não vai ter mais essa necessidade. Você já vai estar dentro dele. Não vai ter essa necessidade de entrar anualmente, ou, cara, ele falou celebrar os pecados, velho. Já estava virando um rito, um culto de celebração os pecados. Ir por ir, fazer por fazer, sem entender o que estava fazendo. Entendeu? Porque Deus não é um Deus maluco que deu uma ordenança para fazer e depois ele está falando lá em Hebreus que aquilo não tem valor. O pecado tem que ser um acidente, né? Sim, aquilo não tem valor. Mas Deus é o Deus que deu a ordenança para o povo entendeu a ordenança de maneira equivocada, como muitas pessoas entendem hoje a ordenança também de maneira equivocada, em alguns pontos. Aí Deus vai e mostrou para eles de novo o caminho certo, é a verdadeira conduta mais uma vez. A importância do tabernáculo é essa, cara. Eu achei interessante essa parte aí do Êxodo 26, que o Roginho estava lendo, um pouco antes, na verdade, que é o 31, que fala assim, do véu, né? Sim. Faça o véu de linho fino, traçado de fios de azul e tal. Aí fala assim, e mande bordar nele querubins. E aí a gente para analisar, realmente o Senhor trouxe a terra, né, aquilo que representa o que está no céu. E na criação foi a mesma coisa, ele criou o mundo ali, né? E aí quando o homem pecou, é engraçado que a gente lá em Gênesis 3, 24, ele fala assim, depois de expulsar o homem, colocou o leste do jardim do Éden querubins. Então assim, entende-se aqui que nesse véu que separa ali o Santíssimo do Santíssimo, é a mesma coisa que, cara, ali, para entrar ali, tem que ser mesmo uma pessoa ali que esteja purificada, que é santa. Por que Jesus colocou querubins na porta de entrada do Éden? Porque o homem tinha pecado. Então ele não tinha mais esse acesso. E o Senhor, novamente, ele faz ali, ele desce ali com a arca, desce com ali os itens, né, para demonstrar novamente, eu estou querendo fazer novamente uma aliança com vocês. Estou neste momento querendo fazer uma aliança. E depois que Roger falou, cara, o véu foi rasgado. Realmente, o véu foi rasgado. Agora, nós, né, temos acesso ao Pai. E mesmo assim o Senhor fala, ei, mas entre no seu quarto e ore. Então, assim, em todo momento, que nem você falou, em todo momento o Senhor sempre quis fazer a aliança com o homem. Sempre quis fazer.
no momento da criação, no momento depois que veio Noé, no momento aqui também que ele faz ali o tabernáculo. Aí depois que Jesus vem, ele abre o véu, tem o acesso e depois fala, cara, mas se você quiser mesmo ter assim uma intimidade maior, entra no teu quarto. Entra no teu quarto e ora. Eu acho que assim, há tempo para tudo, né? A Bíblia mesmo fala que há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, e há tempo para estarmos em comunhão, e há tempo para estar no secreto. Sim. E aí as pessoas querem... E há tempo da gente requerer também mais de Deus. Mais de nós mesmos, mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença dele, eu quero mais dele. Porque em Atos, estava lendo Atos, né? E, rapaz, me incomodou e eu não fiz. Um jejum assim, um jejum que eu posso dizer que Paulo dizia em Atos. Porque quando ele tinha fome, apareciam os banquetes, só que ele estava em jejum, entendeu? E quando ele não estava em jejum, faltava comida na mesa, e mesmo assim ele não ficou decepcionado. Pois é, interessante, hein? Passou despercebido por mim lá isso, então. Atos, vai falar. E aí no livro que eu tô lendo, o Leonardo, o menino, aquele lá que eu falei sobre avivamento, porque tarda o pleno avivamento, Leonardo Ravenhill. Aí ele vai... Não vou lembrar nunca desse nome. E aí ele mensura isso, quando realmente assim as mesas estavam fartas, porque ele começou em Atenas, tudo. Sim. Quando ele começava o jejum, muito interessante, as mesas estavam fartas, só que ele se dedicava ao Senhor. E quando estava ao contrário, quando ele estava com fome, exemplo, estava numa prisão e não tinha alimento, entendeu? Então assim, independente do local, se você quiser a presença, é independente do local. E eu falei, caraca, preciso fazer, sabe? Preciso fazer um jejum pra mim. O Êxodo 24. Não que eu vou falar com o André ou com o Gabriel, tal dia eu vou fazer um jejum. Cara, não precisa. Então assim, tem que ser, sabe? Sim. Porque eu que tô me cobrando disso. E eu não fiz. Tem Passei as que- férias todinha e às vezes assim, teve dia que eu fiquei sem comer praticamente até 2 horas da tarde, mas assim, não porque eu queria fazer jejum, Porque você não se preocupava em porque comer. eu não fui por causa da palavra. Tipo assim, fiz várias coisas, não consegui comer, mas eu não fui por o jejum da palavra, não fui por causa do Senhor. Sim. Entendeu? Uma coisa é você... Não foi um propósito, uma Exatamente. circunstância, né? Uma coisa é você se preparar para fazer isso, acordar de manhã, ler a Bíblia e tal, buscar realmente a presença dele e falar assim, esse momento é do Senhor. Esse momento é do Senhor. Outra coisa é você ter que sair, resolver alguma coisa, ficar até quase 3 horas da tarde sem comer. E falar, fiz jejum. Então assim, realmente acho que Deus tem falado assim comigo, né? Acho que Deus tem falado assim comigo pra requer mais de mim pra Ele. E aí às vezes eu até penso, né, cara? Qual seria se... Porque assim, nosso trabalho realmente é de 8 às 18. Se eu conseguisse, exemplo, um trabalho menor ganhando um pouco menos, pouco não, ou significativamente, para pagar ou ter condições de viver, mas não condições de ter às vezes um statusinho melhor, mas um tempo de dedicação a mais ao Senhor, sabe? Eu tava Uma coisa vendo- assim, Tava vendo o livro. bem, pô, você vai trabalhar, Gabriel, mas aí eu vou te dar 3 mil reais, mas aí você trabalha até as 3 horas da tarde, e aí de 3 às 6 você poderia dedicar esse tempo exclusivo ao Senhor.
Porque às vezes você não tem um tempo, eu tô falando assim, às vezes eu tô falando de mim, tá? Uhum. Não, Porque sim. às vezes você chega em casa e às vezes tá cansado e às Sabe, vezes fala o- assim, eu não tive tempo pra Deus. Então, Cara, sabe, olha, o dia é 24 horas. Aí a gente pensa, cara, é muito sinistro, velho. É muito sinistro. Paulo fala que o nosso tempo é precioso e o nosso tempo, a nossa primícia tem que ser dele. A primeira coisa tem que ser pra ele. sim. Tudo tem que ser. E A gente como, leu aqui, ó. Cadê? e como que a gente às vezes não é? O primeiro é dele e o segundo... Negligencia, né? É. Porque é isso que eu tava lendo um livro que ele falou, cara, quando nós entendermos que tudo, tipo assim, na verdade nós temos que entregar tudo pra ele, tudo. É difícil demais, porque realmente, vamos supor, vou sair cedo. Vocês pensam em 300 mil coisas que você vai fazer. Filho. Agora, caraca, eu vou sair cedo, mas eu vou ler a Bíblia, entende? E é complicado, cara, é complicado mesmo, mas eu acho que assim, o nosso coração sempre tem que estar voltado para essa busca de, cara, eu quero ser mais, eu quero ser mais cheio do Senhor, eu quero ser mais, eu quero ser mesmo, e não uma barganha, não, porque quando eu for cheio, não sei o quê. Só por enquanto o André vai falando. Pode continuar. Mas não como uma barganha, Deixa eu ver. eu quero fazer isso porque eu quero não sei o que, não, cara. Eu quero uma frase que eu veio ontem que o pastor falou, olha essa frase aqui. Isso. Olha essa frase que eu anotei ontem. Não, Pois e é. eu falo com vocês isso daqui, mano. Eu falo uma coisa assim pra vocês, pra jogar pra vocês, pra rebater, Então, reverberar isso. em mim. É nesse ponto que eu queria chegar aqui, velho. Deus não uniu nós três aqui à toa. Porque eu preciso disso, sabe? Porque assim, eu tô querendo... Nós três tem a mesma desculpa. Eu não tenho tempo porque eu trabalho de 8 às 18. Nós três já deu essa mesma desculpa. Mas, cara, olha isso aqui que a gente tá fazendo, velho. Era impossível ano passado, velho. A gente perdia tempo, a gente não fazia... Então tempo a gente tem, tá vendo? Eu não fazia o devocional todos os dias. Também não. Como pastor, tô falando pra você. Também não. Hipocrisia nossa, porque às vezes chegava em casa, tinha outra coisa, tem a filho pra ver, tem não sei o que pra resolver, e aí você vai ver, tá 10 meses, você fala, pô, vou jantar aqui. Tinha dia que eu não pegava na Bíblia. Fica porque, cara, pegar na Bíblia dentro da igreja pra mim não conta. Não. Pegar na Bíblia dentro da igreja pra mim não conta. Verdade. Entendeu? Aí, quantas vezes nós já damos essa desculpa? E a gente sempre bateu na mesma tecla. Cara, eu podia ter ganhado um emprego, aí nós volta lá. A gente não quer abrir mão do emprego por causa do dinheiro. Do status. Do dinheiro, você acostumou com a vida que você tá levando. Exato. Aí acostumou com a vida que tá levando. Sabe, Roger, e tipo assim, cara, não sei como é que foi suas férias. Não sei. Com Deus foi um aprendizado. Você se sente que você cresceu? Muito. Eu acho que eu apanhei muito, na verdade. Tá no caminho. Acho que eu diminuí muito e ele tentou cara, crescer. Ó, essa frase aqui que o pastor falou ontem, eu falei, caraca, é isso. Ó, não é o quanto Deus quer fazer em nós, mas o quanto de Deus tem em nós. É forte, é isso aí. É o quanto de Deus tem em nós, velho. Cara, qual o tamanho da sua sede? Quando a gente tem o maior de Deus em nós, rapaz. É isso aí, qual o tamanho da sua sede, velho? Não é, porque Deus é aquela fonte insaciável. A palavra de Deus fala lá que ele botou azeite, ficou jorrando água, ficou jorrando o azeite ali. Enquanto não tivesse botija, estava caindo. A palavra deles fala que de dentro de nós vai fluir rio de água viva. Que do trono dele sai o rio que gera vida. Cara, ele é abundante em todas as coisas. Mas qual o tamanho da minha sede? Jesus vai falar lá, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que vos serão saciados. Tem nego que sacia com um copinho de 200 ml. Mas tem cara que toma 3 litros de água e você fala hoje, caraca, é impossível pra mim. Tem cara que toma muito mais água que a gente. Trazendo essa analogia mesmo. Aí qual o diálogo que Jesus com a mulher lá? Dentro quando ele conta com a samaritana? Se você souber quem tá te pedindo água... A água que eu lhe der. Nunca. Você que me pediria, porque no dia que você beber da minha água, caraca, olha isso, meu corpo arrepia, velho. Nunca mais você vai ter então a gente fica botando muita desculpa, cara. Nós mesmos, fala de mim. Não vai falar, Deus não juntou nós três aqui à toa. Porque eram 3 crentes, às vezes safados, que falavam, que botava desculpa de não viver um evangelho coerente com a palavra dele, cara. Ele botou a gente dentro dessa sala aqui pra moer a gente.
Os 12 discípulos, o Roger falou, já, pô, Atos 12, lindo, maravilhoso, mas só Jesus sabe quem era eles lá, filho. Quanta paulada aqueles caras levaram de Jesus. Quanta? Nossa, Tomé, agora que você tocou, você crê? Pedro, você vai me negar. Filipe, há tanto tempo eu tô com você e você fala pra mim, mostre o Pai. Cara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou pra eles, cara. E tantos outros, velho. João e Barnabé falando assim, Senhor, você quer que eu jogue fogo, que a gente clama para cair fogo dos céus e matar os... Cara, vocês ainda não entenderam o reino. Ou vocês brigando, um sentado do meu lado, o outro sentado do outro, na hora do reino quem lá. É maior. Cara, tá vendo? Não sei. Aí ele pega uma criança e bota no meio deles e fala assim, ó, quer ser o maior? Se torne o menor. Gosta aqui. Sirva. Doe. Estenda a mão. Cara, de novo, era impossível isso aqui acontecer, velho. Mas está acontecendo. Roger, e talvez o devocional na sua casa começou porque você começou a fazer isso aqui. Aqui. Tá entendendo? Na verdade, assim, eu e Letícia, nós já lemos já num passado. Não, sim, mas não teve a continuidade. Não teve. Rapaz, Na verdade, a gente terminou, Cara, a gente leu o Novo Testamento todos juntos também. Mas, assim, é uma coisa que é muito boa, cara. Até mesmo quando a gente foi em outros locais, a gente levou a Bíblia e fizemos o devocional nos outros locais que Isso nós aí, tínhamos. cara. Então, assim, é O independente. foco. Tem um louvor, eu acho que você vai saber, eu não me recordo, mas que fala: em qualquer lugar eu vou adorar ao Senhor. Não é exatamente essa palavra, mas é assim. Faz sentido, né? Mas é assim, em qualquer lugar eu vou te adorar. Cara, independente de onde você estiver, você tem que estar lá, sabe? É você às vezes tirar férias de Deus, chegar no local, porque eu já fiz muito isso. Às vezes vou pro Rio de Janeiro, vou pra Bahia, pô, e às vezes você vai com um colega que não é cristão, e aí esse colega vai, pô, a gente já tem essa rotina, né? A pessoa quando tá de férias acorda de manhã, se é um lugar onde que tem praia, ele já acorda de manhã, toma um café na pousada. Você quer curtir, aproveitar, né? Pocou a praia. E aí quando você volta de tarde, você volta meio cansado, e aí depois você fala, vamos sair de noite, sai de noite. E o tempo pro Senhor nesse dia. Que te deu a condição de você curtir, se divertir. Sabe? A gente esquece. As pessoas falam que realmente tira férias de Deus. As pessoas realmente tiram férias do Senhor. Esquece, vira a chave na hora que tá lá na curtição. Não tem esse momento de, às vezes, sabe? É um evangelho assim tão superficial que às vezes a gente não consegue chegar numa praia com uma Bíblia e ler. Sabe? É uma coisa assim tão escandalosa para o cristão. Vamos botar no modo que a gente convive hoje, que é um modo... É um modo brasileiro, né, de se viver, que a gente é do Brasil e tudo mais. Mas assim, eu não sei como é que é os outros países, mas assim, cara, beleza, você tá curtindo as suas férias, Deus te deu condição, tudo bem, beleza, você tá no parque aquático, tudo bem, tá em qualquer lugar. Cara, você tem vergonha de chegar num café, botar, mesmo que todo mundo esteja te olhando, você abrir e ler 2 versículos com o seu irmão, sabe? Dar uma gargalhada e falar, cara, Deus era maravilhoso, né? Olha o que Deus fez. E às vezes um garçom ser convertido pelo que você fez. Não vamos longe, não. Imagina se a gente não tá com a Bíblia aqui, se a gente tá com 3 celulares. As pessoas saberiam do que a gente tava falando aqui? Não. Mas agora vê a Bíblia. Eles veem a Bíblia. Só quando o André de vez em quando esquece. Não tem problema não, o outro traz. Tem uma, sempre tem. Entendeu? Mas é isso que você tá falando. Sabe, Mas aqui, isso aí é eu testemunho, virei muito essa chave esse ano, cara. Eu virei muito essa chave. E assim, eu fui pra casa do meu tio, a gente louvou lá, queimou e tal. Levei a Bíblia, sabe? A gente não foi com esse intuito pra ler a Bíblia, mas nós falamos muito de Deus lá. Tipo, fui pra casa do meu pai, eu não tinha feito devocional, eu levei a Bíblia e falei, pai, vamos fazer um devocional comigo, meu pai e minha mãe, cara. Sabe? Essa coisa de ter a intimidade, de eu conversar com você, mas Deus está à mesa também, cara. Sabe? A gente falar da palavra 2 versículos, 4 versículos, mas eu perguntar, você tá tudo bem? E aí, como é que foi o seu dia? Como é que tá a sua família? Como é que tá a sua filha? É verdade. E aí eu falei, caraca, e eu falei assim, ontem foi pancada lá no culto. E eu falei de novo, velho. Falei, Deus, eu quero mais de ti. Não quero ser esse crente
superficial, eu não quero melhorar muito. Tenho falhado muito, tenho falhado em dízimo, sabe? Não dá às vezes a premissa certa para ir. Cara, tenho falhado, tenho me jogado, velho. E falei, se o Senhor quer, reconstrua tudo na minha vida. Preciso disso, nem que eu passe aperto, nem que eu passe, sabe? Não tenha mais amigos, nem que eu tenha nada, velho. Eu preciso dele. Já chegou no limite, velho. Esse ano 2023, falei com Deus e assim, velho. Eu e Letícia, tá às vezes dando tudo errado, Tá fácil não, mano. Tô com dívida. Mas sabe, você já, acho que Deus às vezes coloca a gente pra realmente a gente entrar mesmo na fornalha e ver que ele vai estar presente. Então é isso, cara. Falei que 2023, velho, todos os dias iremos ler a Bíblia. Às vezes pode ser igual ontem, falei que não fiz um devocional, mas aí eu li um livro. Porque o momento que ela entrou no quarto lá, peguei um livro e falei, cara, vou ler o livro sobre porque tarda o pleno avivamento. Vou acabar essa semana também, as férias todas li ele. Aquela vez eu tinha lá lido 2 capítulos só quando eu tava aqui, né? Comecei a ler 2 capítulos, Mas e olha... Não, mano, mas aquele livro lá, olha como eu vou ler é pelo forte. menos uns 5 vezes. Rapaz, o livro é extraordinário. Eu tô vendo, você não deixa o cara falar. Não, difícil, né? Esse cara Não, mas ele tá show de férias, vai pra falar. A gente tá falando aqui que nesse tempo que você ficou aí de férias, a gente viu, cara, situações que aquele dia mesmo que a gente falou, caraca, mano, o que aconteceu aqui? A gente, não sei se foi essa sala, acho que foi essa sala, né? A gente tava falando... profético. A gente tava aqui falando, né, sobre multiplicação das mães, né, e tal, ali, de geração, né, e aí a Carla entrou assim... Eu ouvi o podcast. Ela entrou e aí a gente explanou e tal, e outras pessoas falaram, aí perguntaram, mas o que eles fazem ali? Aí fala assim, eles leem a Bíblia. Aquilo que eu falei, se não tá com a Bíblia. E cara, e tipo assim, a gente tá vendo que assim, conversou com vocês dois, depois eu vim, e hoje a gente vê assim, a gente expandiu, a gente falou que ia fazer aquilo na terça-feira, e a gente tá fazendo, e tá vindo mais pessoas, e tá gerando nessas pessoas, que a gente tava conversando, vontade de vir. Você viu um camarada passando ele agora. Tipo assim, voltar a ler livros Ele foi passar lá para ler um livro. Entendeu? Um livro baseado na Bíblia. Tá entendendo? E a gente fala, cara, esse não é gente, não tem, entendeu? Só tem pecador aqui nessa sala e não é, entendeu? E é o que o Senhor faz, cara. O Senhor, quando tem corações disponíveis, quando Provérbios mesmo fala, ele ama aqueles que o amam. E quem o busca, o acharão. Não é difícil encontrar, não. Mas se você buscar, você vai achar, já tá certo. Quem pede ao Senhor água, ele vai dar outra coisa, vinagre. Quem pede ao Senhor mais, então assim, Cara, outro tive uma experiência com Deus, cara, que marcou a minha vida, de um colega meu do ensino médio ainda. E eu sempre orava bastante pela vida dele, por causa que eu me sentia meio culpado da vida que o cara levava, velho. E por causa de mim, eu convidei ele pra ir, pra começar a sair com uma turma e tal. Ele começou a sair, o cara ficou mais doido que eu. Aí eu comecei a caminhar e tal. E na presença foi passando, o tempo foi passando, e o cara na mesma vida. Nada dava certo, nada dava certo, nada dava certo, nada dava certo. Pulando de um emprego pro outro, relacionamento, ficava 1, 2, 3 meses com a menina, depois terminava, a vida com o pai e a mãe sempre brigando, sempre sozinho, ou morando na casa do pai, ou morando na casa da mãe, a vida dele não fluía. Aí ontem ele me manda mensagem, Gabriel, que hora eu escuto da sua igreja? Eu falei, tal horário. Aí ele me respondeu, tal, conversei com ele, falei, cara, trocou de número, assim, eu até te mandei mensagem esses dias, mas eu vi que o seu telefone tinha mudado e tal. Mas aparece isso, se você quiser vir hoje, ok, se não quiser, eu escuto às 7h30, terça, quinta e domingo e tal. Eu ia ter sessão lá no culto, ele chegou.
Aí conduziu o culto ontem, depois a pastora pregou. E a pastora fez o apelo e ele não levantou a mão. Aí ele foi tirar o carro para a menina lá tirar o carro de trás, ele acabou esquecendo a chave dentro do carro. E o carro travou a chave dentro. E nós ficamos ali uma hora porrada, tentando abrir a porta daquele carro dele, não conseguia. Eu cheguei e falei pro Gabriel, sabe, às vezes, o que nem você falou, você veio pra cá hoje porque você tava com suspeito, cara, tá tudo andando muito certo, então deixa eu lá, porque antes que comece a vir a notícia mal, antes que comece a vir as coisas ruins, tal. E hoje, quando a pastora fez um apelo, cara, eu pensei em levantar minha mão, não sei por que minha mão não levantou. Cara, então vamos. Aí ele falou, não, pai, eu não tô preocupado com o carro mais não, irmão. Eu falei pra ele, deixa esse carro pra lá. Depois não resolve esse negócio do carro, tô preocupado com você, cara. Se for querer levantar a mão, se for querer aceitar Jesus, mudar a sua história, vamos ali agora. Vamos orar ali agora, vou chamar a pastora ali agora, que já foi ela que fez um apelo e tudo mais. Vamos lá junto. Não, beleza. Chamei, entrou nós três lá na sala, dentro da igreja, lá sozinho, a gente começou a conversar, orei pela vida dele. Cara, e ele aceitou Jesus, ele voltou a caminhada e tal. Cara, eu fiquei tão feliz, velho. Cara, 12 anos, cara, conheço o cara. Metade da minha vida. E eu tinha esse peso dessa responsabilidade que eu me cobrava e me culpava. Tipo, eu sou meio que o Roger, eu me cobro demais. Entendeu? Eu me cobro demais diante disso. E, cara, eu fiquei tão feliz porque tá vendo Deus tem os seus planos, sabe, sei lá como. Deus tranca uma chave dentro, porque não quer que o cara vá embora, velho. Deus, ele pode jogar a gente às vezes dentro de uma cisterna, que nem o Roger tá falando aí. Cara, essa mensagem, até filma uma mensagem que eu tô querendo estudar agora, deserto, título da mensagem. Cara, é no deserto que os patriarcas tiveram a experiência que Deus mudou a vida deles. Foi no deserto que Abraão ficou 430 anos à frente. Foi no deserto que quando Jacó botou a pedra ali, sentou-se a cabeça e viu os céus abertos, ele teve uma conversão de verdade. Foi no deserto que João Batista viveu uma vida inteira pregando arrependei-vos. E foi no deserto que Jesus mostrou para cada um de nós que quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. Então você vê que, tipo assim, às vezes o que pra gente é um deserto, não é um deserto. É uma situação necessária, porque quando Jesus sai do deserto, a primeira frase que ele prega é assim, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus só vai começar a acontecer na nossa vida quando a gente tiver essa situação, cara. Lembra Um que tratamento, é só cara. passagem. Um tratamento. uma Enquanto, sabe, coisa- Roger, com todo respeito, sabe, mas como você falou, enquanto a gente ficar com essas picuinhazinhas, você falou, com essas falhas pequenininhas que nem dízimo, oferta, ou circunstanciazinhas de não ter um tempo, não ter umas... Cara, a gente vai viver a mediocridade, que não é menos, é médio, mediano, de uma palavra de Deus, velho. É nada, mano. Entendeu? Deus não é Deus medíocre de mediano. Deus é de plenitude. Eu falo, cara, eu não me conformo também, velho. Eu não me conformo, eu vou ter uma faixa na minha vida. Eu falei, cara, eu preciso estar resolvido com 30 anos. Espiritualmente, emocionalmente, no relacionamento com a minha esposa e financeiramente. Cara, não dá pra mais ser essa situação de desculpa que eu não tenho tempo. Eu preciso fazer o reino e acabou. Cara, outro dia eu estudei sobre o cara chamado Enoque, velho. O Enoque foi levado por Deus, velho. Deus levou Enoque para ele, porque o mundo não merecia. Aí que a gente vai ver quem era Enoque. Enoque era um cara, um patriarca, que teve filhos e filhas, então, ou seja, ele foi pai de família. Então tem como eu servir a Deus e ter tempo para minha casa. Enoque era um patriarca naquela época, tinha cuidado das situações Você do vê mais do tempo. que Jesus Cristo, que pregava e pô, Jesus cara, foi carpinteiro. a multidão atrás dele, ele tinha tempo para o Pai. Então, pô, Jesus foi carpinteiro, ele trabalhou. Jesus Tipo era assim, Deus, mano. Jesus Então, tinha tempo para ter uma conversa com o Pai e você, Gabriel, Ele não nós, tem tempo. O dia para Jesus é as mesmas 24 horas que era para mim. Ó, Pai, não tem como, cara. É desculpa, sério, é desculpa. É desculpa para falar porque você não faz, porque eu não faço. Enquanto tiver desculpa, não vai ter reino, velho. Exatamente. Não vai ter presença, não vai ter situações. Cara, Deus pode usar a gente numa outra área, pode Então usar... você falou, tinha mandado acho que até mensagem pra mim. Roger, vamos fazer uma oração de madrugada. Tô esperando, você fez? Eu falei. Não, porque eu falei, vou aguardar o Gabriel. Não, mas eu já tinha dado a Não, porque eu ordenança... falei, vamos, não, eu falei, fala falei com o nos Diga dias. antes pra mim,
Pra ver... Não, que você aí falou, a gente- vamos conversando. Você fez, André? Também não. Então, não. Três sem vergonha, velho. Não, eu aguardei. Guardou o quê? Esperou por mim? Mas Deus falou contigo. Não, Deus falou comigo e deu os dias. Ah, A tá. gente não tá esperando tudo. Tá entendendo? Você viu a Eu pensei luta que que era foi pra pra gente você- marcar pra gente subir o monte? É pra você que era ferir a rocha, pô. Entendeu? Eu pensei que era pra botar a Fica briga. esperando eu ferir a rocha. Lá no pé do monte. Vai, Moisés, É. espero você Acho que aqui. eu falei, ele que Entendeu? vai ferir, pai. Aí eu fiquei atrasando na retaguarda. André. Subtenente André. André tá quase nadando tem tempo já. pra tudo, tem tempo pra Mas tudo, é, tem velho. tempo pro nosso futebol, tem tempo Tem, pra velho, ver o gente. jogo do Flamengo, tem tempo pra Rapaz, pra olha, eu sair pra se te divertir. enganar não, cara. Eu não consigo nem ver mais jogo, velho. Olha aqui. Entendeu? Eu não vejo jogo, mano. Não é porque Não, eu não eu vejo, quero, eu não. É vejo. porque Eu vejo. perdeu o sentido. Eu- assim. Não, eu tô falando que isso tem nada Entendeu? a ver, não, Que não cara. é ruim, não que é bom também, não. isso- Tô falando eu eu tô mesmo. Não, mas é tipo assim, eu não posso falar que eu não tenho tempo para ler a Bíblia ou para orar ou para Ah, mas buscar eu a gosto Deus de ver. se eu tenho tempo para as outras coisas. Não, exatamente, isso aí. Entendeu? Eu não posso usar isso É como pra desculpa. onde, é isso aí, pra onde tá sendo direcionado o seu tempo? Então, que nem tipo Hebreus 10, 9. Deus tem que ser o primeiro para depois vir um segundo. Cara, depois você pode divertir, você pode viajar, você pode curtir, Você pode fazer você pode ir tudo. para Maldivas, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para onde você quiser. Mas cara. aonde você for, você também tem que adorar lá. É, cara, mas você não pode perder a primícia. Vamos orar? A primícia. Tá Eu botando sei que tempo tá no Espírito bom. Santo, irmão? Nós estamos no 1.008 ambiente de já. trabalho, Meu Pai, nós te agradecemos, Obrigado, meu Deus, Jesus. por este momento, Pai. E desde já, Pai, lhe pedimos, Senhor, perdão, Senhor. Desculpa, Deus, perdão. Perdão, meu Deus, pelas nossas falhas, meu Pai. Perdão, meu Deus, porque muitas das vezes damos ouvidos a este mundo, às distrações, ó Deus, neste mundo. E até mesmo falamos que é falta de tempo. Negligenciamos, ó Deus, o Senhor. Omitimos, ó Deus, o Senhor. Muitas das vezes com pessoas, ó Deus, próximas, Pai, não falamos do Teu Evangelho. Não espalhamos, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração de praticar o ID, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, ó Deus, por completo, Pai. Quebra, ó Deus, todo o nosso eu, toda a nossa vaidade, Deus, toda a nossa justificativa, Pai, para não buscar o Senhor, Pai. Quebra, ó Deus, por inteiro, Senhor. E faz, ó Deus, conforme a Tua vontade, Pai. E que nós neste ano, Pai, de 2023, nós possamos estar, Senhor, sedentos, Senhor, de Ti, Pai. Com corações, ó Deus, disponíveis, coisa que nós nunca tivemos, Pai. Que neste ano seja, ó Deus, um ano, ó Deus, de tirar, ó Deus, aquele velho homem e colocar um novo homem, Pai. Que seja, ó Deus, um rompimento mesmo, Pai, em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, estar, Senhor, com corações, ó Deus, abertos, ó Pai, em 100%, Pai. Entregar tudo ao Senhor, Pai. Porque, ó Deus, sabemos que o Senhor é tudo para nós. Então, também nós devemos, ó Deus, dar tudo para o Senhor, Pai. Então, meu Deus, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, ser forjados, Senhor. Senhor, ó Deus, moldados, Senhor, pelo Senhor. E que nossos corações, ó Deus, possam estar sedentos, ó Deus, da Tua palavra. Sedentos, ó Deus, da Sua presença. Sedentos, ó Pai, e onde nós estivermos, que nós possamos anunciar o Teu reino, Pai. Dê, ó Deus, nós autoridade, Senhor, do Espírito Santo. Dê, ó Deus, nós, ó Deus, discernimento, Pai, de lugares, de ambientes, sabedoria, Pai. E dê, ó Deus, a cada dia, ó Deus, coragem do Evangelho, Pai. Que nós não possamos omitir, Senhor, mas que o Senhor possa estar, Senhor, sendo, ó Deus, através de nós, Senhor. Onde nós estivermos, nós possamos ser luz, ó Deus, do Senhor, Pai. Ser conosco, Senhor, nesta tarde. Que o Senhor possa estar nos guiando em todos os nossos direcionamentos, em todos os nossos pensamentos. E que nós possamos, ó Deus, seguir, Senhor, sempre olhando para o alvo, que é o Senhor. Muito obrigado por este tempo, muito obrigado por este ensinamento, Senhor, que o Senhor nos deste hoje, pela revelação, tudo que foi falado, tudo que foi comentado, que isso possa estar, Senhor, entrando, Deus, enraizado, Senhor, nas tábuas dos nossos corações, Pai. Ser conosco neste dia, nessa semana, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus. Todo o povo.